Meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo do Tirando Carta aos 30 e eu vou falar sobre como que foi as minhas aulas. Eu vou falar aula a aula e se vocês quiserem conferir os detalhes de como foi cada uma, é só continuar assistindo esse vídeo. Tem vídeo aqui no canal mostrando aí que eu resolvi tirar carta, eu contei os detalhes dos procedimentos de entrada, valores que eu paguei na carta, nos exames, né, do CFC, né, o detalhe também. E se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês. E agora, dando sequência aí ao quadro, eu vou mostrar, né, falar para vocês como que foi aula a aula, né, o que que eu fiz em cada uma delas. E lembrando que cada professor, cada instrutor tem a sua forma, né, de dar aula para o aluno, que vai de acordo se o aluno já pegou carro, se não pegou, né, e da experiência mesmo do aluno e também do instrutor. Então, cada um tem uma maneira, né? Tem uns que dá o carro direto na mão do aluno, tem outros que não. Então, realmente isso daí vai de cada um. Não tem uma lei, algo assim que normalize como que deve ser as aulas. Somente a quantidade. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, eu vou falar daqui, que é onde eu tenho a experiência, são 20 aulas de carro. E no outro vídeo eu expliquei certinho que eu tô tirando apenas categoria B, que é carro. E falo aí também um pouco por que eu não quis tirar carro e moto, né? Então é só voltar aí o vídeo ou clicar no link aqui abaixo para vocês conferirem. Bem, eu vou começar falando os detalhes. Na minha primeira aula, eu não peguei o carro, né, logo de cara. O instrutor foi comigo até uma parte, tem uma parte aqui na cidade onde são realizadas aulas práticas, né? Então, todas as autoescolas vêm para o mesmo lugar, é onde fica a baliza, onde tem o caminho que faz com a moto e é onde faz a aula de trânsito também, que é um bairro mais tranquilo, mais sossegado e que tem todos os itens que acaba precisando, né, para poder ir ter um pouco de experiência no trânsito. É lógico que você não vai sair 100% experiente, igual uma pessoa aí de 20, 30 anos, né, de direção, né, então, mas você tem aí uma boa noção. Então, na primeira aula, o instrutor me ensinou sobre o freio, as funções, ele foi mostrando no carro, a parte da embreagem e acelerador, né, então, ou seja, a gente ficou apenas nas funções aí dos pedais e ele mostrando lá para mim como que funcionava. Confesso, né, que quando eu cheguei em casa dessa primeira aula, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu imaginava que eu fosse catar o carro de primeira e tudo mais. Na segunda aula, ele explicou sobre a mudança de marcha, né, então eu fui lá na marcha mudando para sentir onde que encaixava a primeira, a ré e tudo mais, né, a segunda, a terceira, a quarta. Então foi esse, também não catei no carro. E ele explicou sobre o freio de mão e as dicas, né, de posições para deixar os retrovisores, tanto os das laterais quanto o central. Na terceira aula, aí sim eu já peguei o carro, né? E eu me senti mais segura para estar pegando. Eu nunca tinha pegado o carro na vida, nunca tinha tentado dirigir, nem nada disso. E com todas essas explicações que ele deu antes, eu entendi, né, o porquê que ele dá dessa maneira para pessoas que nunca tiveram contato com o carro. Então eu dirigi pela primeira vez, já bem segura do que eu estava fazendo, lógico, aquele medinho de atropelar alguma pessoa, uma árvore, uma lixeira, um animalzinho, alguma coisa assim, mas não aconteceu isso, graças a Deus, né? E eu tive muito mais segurança na hora de estar pegando aí o carro. E ele me ensinou também, na terceira aula, como fazer a preparação para a mudança de marcha, né? E durante essa aula eu andei somente na primeira marcha e eu treinei bastante aí o ponto de embreagem, né? Que é a tremidinha que tem que dar no carro para o carro poder sair. E não afogar também, né? Ele explicou bastante dos detalhes aí de não afogar o carro. Na quarta aula, também continuei no treino para mudança de marcha. Andei na primeira marcha, consegui já mudar a marcha para a segunda e foi onde eu afoguei o carro pela primeira vez. Parou um caminhão na minha frente, assim, eu já entrei em desespero e não sabia o que fazer, deu aquele branco, afoguei o carro pela primeira vez. Na quinta aula foi trânsito, primeira, segunda marcha, né, andando
normal, assim, freando, dando ponto de embreagem, tudo normal. Na sexta aula já foi pro treino de parada, né? Dá a seta, se tiver na descida, diminui a velocidade no freio, depois na embreagem, que o carro já vai parando, e deixar o carro alinhado com a guia. Então, na sexta aula foi isso, treino de parada, e na sétima aula também fiz treino de parada a aula inteira, tanto na descida quanto na subida. Né? Então, foi essas 2 aulas de treino de parada. Na oitava aula, já aprendi a rampa de mão, a rampa de pé, que é a tradicional que a gente faz aí sempre, praticamente, tanto na subida quanto na descida. Na nona aula, foi treino de parada, rampa de pé e de mão. Afoguei o carro mais uma vez, porque foi na hora que tem uma parte, que tem o pare e tem a faixa de pedestre. Então, você para no pare, depois você avança até a faixa de pedestre, depois você vai pro lado que você quer ou segue em frente. Na hora que eu fui sair do pare para ir para a faixa de pedestre, afoguei, né? Mas tudo bem, né? A gente vai aprender. E eu esqueci de dar as setas para fazer as paradas, isso é muito importante, lembrar de dar seta, gente. Eu reclamo sempre como pedestre, eu reclamo sempre de motoristas que não dão a seta. E eu tava fazendo igual. Mas por esquecimento mesmo, a gente fica tão focado em fazer a coisa que esquece a seta. E fiz treino também para mudar da segunda marcha para terceira. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu anotei as aulas, senão eu ia esquecer o que eu fiz em cada uma, tá? Então é por isso que eu tô anotando. E foi isso que eu fiz na nona aula. Na 10ª aula, eu fiz o treino de parada, rampa de pé, rampa de mão, mudança para terceira marcha. Gente, dá um maior medo mudar para terceira marcha, né? Eu achei que o carro fosse sair voando e tal. Mas isso daí depois a gente acostuma, porque aliás, na cidade a gente anda entre segunda e terceira e fica mudando toda hora. Né? Se tem uma coisa que eu cheguei na conclusão, nada como o carro automático, gente. É muito chato ter que ficar lembrando de mudar a marcha, a questão da embreagem. Carro automático não tem nada disso. E nessa 10ª aula eu levei o carro até a autoescola e estacionei entre os 2 carros. Eu parei um pouquinho longe da parede, mas eu consegui encaixar o carro aí certinho no estacionamento. No 11º aula, eu fiz o treino de parada, rampa de pé e de mão na subida principalmente, e já comecei a fazer um treino para baliza. O que seria esse treino para baliza? Que é controlar o carro com a embreagem. Então, se você abre bastante a embreagem, o carro vai, se você estiver na descida, né? Vai descer. Na subida, no caso, né? Ele vai descer para trás, ele vai para trás, e aí você tem que controlar e tudo mais. E na descida a mesma coisa, você dá ré, aí eu ia devagarzinho, pisava no freio, devagarzinho, pisava no freio, sem perder o ponto da embreagem. Foi mais ou menos isso o treino para baliza. E na 12ª aula, aí eu já fui para baliza. Na primeira vez que eu peguei o carro, porque o professor primeiro ele explicou, ele alinhou o carro certinho para mim, né, e explicou como que eu deveria ir fazendo. Aí a hora que realmente eu fui fazer sozinha, eu atropelei de leve, deu uma leve balançadinha o cone da baliza, na hora que eu fui alinhar o carro com ela, mas do resto eu consegui entrar na vaga aí normal, sem atropelar nada. E faz diferença o carro ter a câmera ou o sinalizador de ré, né? Porque você usa ele muito para saber aí o limite que você pode ter ou não para não bater atrás, né? Então fica muito mais fácil com esse sensor de ré. Que nos carros aqui da autoescola, pelo menos que eu fiz, tinha, né? Pelo menos o que eu fiz aula no Fox, né? Eu não comentei com vocês, eu fiz aula no Fox, então um carro super gostoso para estar dirigindo, eu gostei bastante desse carro. Na 13ª aula, eu fiz somente baliza, não atropelei mais nada, e a gente foi tentando, eu fui tentando fazer de formas com que eu agilizasse o meu procedimento de encaixar o carro. E na 14ª aula, também foi na baliza, e aí já começou a fazer a contagem de tempo. Aqui tem até 5 minutos para você estacionar o carro, né? Fazer a baliza, colocar e tirar o carro. Eu fiz a primeira baliza em 4 minutos e 22 segundos, dentro do tempo, mas qualquer demoradinha já estouraria o tempo.
Na segunda vez eu já fiz mais rápido, né? Eu peguei aí algumas dicas, que na hora que eu tenho que ficar dando ré, só ré, eu não perco o ponto da embreagem, porque eu demoro um pouco para achar o ponto da embreagem. Então eu não perdia, né? Somente ia freando mesmo. E a hora que eu tinha que mudar para a primeira marcha, aí que dava um pouquinho de uma enroladinha, mas eu conseguia recuperar o tempo na hora que a marcha era a mesma, né? No caso, ré, né? Quando você esterça tudo para direita, depois para esquerda, e depois para sair, que eu acabo ganhando um pouquinho de tempo. E na segunda vez eu consegui fazer em 3 minutos e 17 segundos e eu fiquei nessa faixa de 3 e 17, 3 e 30. Acabei ficando por volta dessa faixa de tempo, então tá ótimo, né? Na 15ª aula, também treinei somente a baliza. E na aula 16, aí eu já fiz meio que um simulado. Então eu fiz baliza e trânsito e eu levei o carro até a autoescola nesse dia também. Né? Levar o carro até a autoescola tem que pegar a avenida, uma das que é mais movimentadas aqui da cidade, e dependendo do horário, tá cheio de ônibus escolar passando, né, para faculdade, pessoal voltando de serviço, então é aquele tumulto, dependendo do horário que passa nessa avenida. Na 17ª aula, eu levei o carro da autoescola até o local onde a gente faz a baliza, né, que o pessoal chama de pátio. É uma pracinha, qualquer dia desses eu mostro para vocês em algum vlog, mas é uma praça onde tem aí todas as marcações que precisa. Então foi a primeira vez que eu levei o carro, também foi a maior emoção, né, dar ré com o carro, tirar, né, da garagem e tudo mais e ir, mas também já serve aí para pegar uma certa experiência, ter uma ideia de como que é realmente andar no trânsito normal. Levar o carro para a autoescola aí também, né, como eu disse. E fiz a baliza 2 vezes e uma vez trânsito, né? Que foi aí a primeira vez a baliza, depois já foi um simulado. Então, a segunda vez baliza e o trânsito, que eu fiz o percurso que geralmente faz no dia do exame. E também levei o carro para a autoescola. Na 18ª aula, eu fiz baliza e levei o carro até o pátio, né? Então, eu tirei da autoescola e levei até o pátio e ficamos aí somente na baliza, que era por questão do tempo, né? Tentar dar uma melhorada, mas ainda assim eu continuei na faixa aí dos 3 minutos e 20 segundos. Na 19ª aula, eu fiz baliza, fiz trânsito e fiz treino de alinhamento com carro de ré. Então, na hora de fazer a paradinha, se o seu carro não estiver alinhado, tem um truque, né, que você faz, que você vai de ré para alinhar o carro. Então, o instrutor me explicou como fazer esse truque, que no dia do exame dá para você fazer tranquilo, porque o exame só termina a hora que você finaliza o carro, né? Põe no ponto neutro e puxa o freio de mão. Então, até lá você tem o tempo que precisar ir para estar alinhando o carro tudo certinho, né, na hora de fazer o trânsito. Então, eu espero que essa dica ajude caso eu não consiga alinhar aí certinho o carro. Eu praticamente todas as vezes que fiz a parada, consegui alinhar, né, o carro, por causa de outra dica que o instrutor deu. Então, ele deu várias dicas aí para mim conseguir passar no exame e para mim usar aí também no dia a dia, né? São dicas aí que valem para tudo, né? Pro dia a dia tudo. E na 20ª aula, né, eu levei o carro da autoescola até o pátio, fiz 2 vezes baliza, fiz um simulado, que foi a baliza mais o trânsito, e eu levei até o carro autoescola. E eu afoguei o carro mais uma vez. Então, ou seja, em 20 aulas eu afoguei o carro 3 vezes, então achei super ótimo esse tanto de afogamento de carro, né? 3 vezes em 20 aulas foi muito pouco. E eu afoguei o carro porque eu peguei esse horário da avenida, que estava extremamente lotado de carro e ônibus passando toda hora. E eu entrei um pouquinho em desespero, né? Que o carro estava acelerando na hora que eu ia passar. Aí eu freiei sem estar pisando na embreagem, aí o carro afogou, né? Então, deu um pouco de emoção esse horário, que é o horário por volta aí das 15 para 7, que as faculdades começam tudo 7 horas, o pessoal saindo do serviço, tem uns que saem às 6 horas, mas fica até um pouquinho mais tarde, então aconteceu isso. E essas foram as minhas 20 aulas, lembrando, né, que cada instrutor tem a sua maneira, a sua forma de dar aula, né, e
sua maneira de pensar mesmo, né, e de agir com um aluno que já tem experiência com carro e com os que estão pegando aí pela primeira vez. Vou ter que fazer uma aula extra, né, porque eu acabei minhas aulas dia 22 de março. Eu fiz a primeira aula no dia 9 de março e a última dia 22 de março. As aulas, você pode fazer uma por dia, 2 ou 3. Eu não sei se pode fazer mais que 3, eu acredito que possa sim, mas no meu caso teve dias que eu fiz 3 aulas por dia, que vai de acordo com a disponibilidade, né, de alunos do professor. Então, ele pode te encaixar em mais aulas ou não, né? Vai depender aí mesmo da disponibilidade dele. E como eu finalizei no dia 22 de março, o meu exame ficou marcado por dia 6 de abril. Então, vai dar um espaço muito grande entre a data que eu terminei para o dia do exame. Então, eu vou fazer uma aula extra. Essa aula extra custa R$ 50, né? E eu vou fazer um dia antes do exame. Comum os alunos fazerem por causa desse período longo que acaba ficando entre a última aula e o período do exame. Eu vou falar sobre essa aula extra, né, em outro vídeo. Também pretendo falar, deixa eu ver aqui o título, como que foi o dia do exame. Eu tô com algumas dicas salva para tentar ficar mais calma, mais tranquila pro dia. Eu vou fazer, se der certo essas dicas, eu vou trazer para vocês também, né, dicas para ficar mais tranquilo e tudo mais pro dia do exame. Então vamos ver aí se vai dar certo ou não. E também teremos o vídeo da minha experiência de tirar a carta aí com 30 anos, né? Então, vamos ver aí, né? E agora, só esperar mesmo essa aula extra, né? E esperar aí o dia do exame para ver se eu vou passar de primeira ou se o meu nervosismo, né, vai ficar à flor da pele e eu vou ter que fazer de novo o exame, né? Porque pro dia do exame a gente está preparado para estar fazendo ele. Só que o nervosismo no dia acho que fica tão grande, né, que é algo tão importante, né, que atrapalha, né? Então, se você fica ouvindo e tudo mais, né, as pessoas falando e você não dorme direito à noite, né? Então, pode ser que atrapalhe bastante aí a ansiedade, né? O medo de esquecer alguma coisa. Você fica extremamente focado e o avaliador falar para você ir para direita e você ir para esquerda, isso daí também já reprova, né? Porque você não fez o que ele pediu, esqueceu uma seta, não mudar a marcha, tem todos os detalhes aí que reprova. Isso daí deixa a gente cada vez mais nervoso, ainda mais quando vai chegando próximo da data. Mas se der tudo certo, né, eu gravo para vocês. E me conta aqui abaixo, vocês já têm a CNH? Que categoria vocês têm? Tiraram com quantos anos? Como que foi a aula de vocês, gente? Vocês gostaram das aulas? Não gostaram? Afogaram o carro muitas vezes? Bateram em alguma coisa? Né? Eu acabei relando de leve aí no cone, mas não bati em nada assim muito sério não, até porque o professor também não deixa, né? Eles têm os pedais deles lá, eles metem a mão no volante se eu precisar, né? Mas eles não costumam deixar bater, não. Deixa aqui abaixo nos comentários, vamos interagir. E eu espero que ajude você aí também, que tá querendo tirar aula, né? Pra vocês verem aí um pouco dos detalhes. Eu tentei não falar tão prolongadamente pro vídeo não ficar tão longo, mas ainda assim, ó, tá ficando longo. Então, eu vou finalizar por aqui e em breve teremos mais vídeos aí do quadro Tirando Carta aos 30. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva aqui abaixo no canal, ative o sininho para não perder novidade de vídeos novos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!